Olá pessoal, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui para mais um momento com a palavra, um momento em que nós vamos ser edificados com a palavra de Deus em nossas vidas. E como nós falamos anteriormente, nós vamos tratar sobre o assunto de oração. E aprender a orar com eficiência é uma das coisas mais importantes que todo cristão pode fazer em sua vida. De fato, é impossível para todo cristão ter sucesso no cumprimento, nos propósitos de Deus na sua vida, se não souber orar de fato, orar com eficiência. A nossa vida de oração, ela precisa estar edificada na palavra de Deus. Essa sim, na verdade, é a oração que irá prevalecer, que irá vencer sobre toda e qualquer circunstância. E nós vamos dar uma olhada em 7 passos em que qualquer pessoa pode dar para receber a resposta em suas orações. E primeiramente precisamos entender o que é a oração. A oração, de um modo geral, é um diálogo, uma conversa entre o homem e Deus. É o resultado de uma consciência, de um relacionamento pessoal que temos com o Pai. Deus tem um propósito a realizar, mas precisa que aqui na terra encontre homens e mulheres que estejam dispostos a orar à sua vontade. Este é um dos propósitos da oração, preparar o caminho para que Deus realize a sua vontade aqui na terra. E à medida que colaboramos com Ele na esfera espiritual, por meio da oração, trazemos as coisas dessa mesma esfera, da esfera espiritual, para nossas vidas e para dentro da vida até mesmo de outras pessoas. É o nosso papel reconhecer a vontade de Deus e alinhar a nossa própria vontade a ela. O primeiro passo para receber as suas orações consiste em decidir o que você quer da parte de Deus e achar trechos, passagens da Bíblia que lhe promete claramente aquilo que você está pedindo. E seja específico em suas orações. O segundo passo para recebermos as respostas às nossas orações está em pedir a Deus as coisas que queremos e então crer que temos recebido. A Bíblia diz: o vosso Pai Celestial sabe que você precisa todas as coisas. Está em Mateus 6,32. E Ele também nos recomenda que pedíssemos aquilo que precisamos. Está escrito: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Está em João 16:24. Dizer que estamos deixando tudo aos cuidados de Deus, porque Ele sabe o que nós precisamos, isso não é da vontade de Deus, porque Ele quer sim que você peça aquilo que você deseja para a sua vida. O próprio Jesus disse que devemos pedir a Deus aquilo que precisamos. Passo número 3, seja específico em sua maneira de pensar. O terceiro passo para recebermos as respostas às nossas orações consiste em deixar que todo pensamento e desejo se baseie naquilo que temos pedido. Depois de termos orado com fé, de acordo com a palavra de Deus, jamais podemos permitir que uma imagem mental de fracasso, de derrota, se estabeleça em nossas mentes. Nunca duvide, nem por um momento sequer, que temos recebido a resposta. Se persistirem as dúvidas, se as dúvidas continuarem a permanecer na sua mente, repreenda. Para que as nossas mentes se fixem na resposta, temos que manter a nossa mente na palavra de Deus. Resistir aos pensamentos de derrota, resistir aos pensamentos de fracasso e ele fugirá de você. Passo número 4, guarde a sua mente. O quarto passo para recebermos as respostas às nossas orações está em guardar a nossa mente contra todo mau pensamento e que nos tende a duvidar da palavra de Deus. Nossos pensamentos são governados pelas observações, pelas associações de ideias e pelo ensino. Os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, está diretamente ligado e associado àquilo que nós aprendemos, àquilo que nós ouvimos. Por essa razão, este passo está vinculado de perto ao terceiro passo que nós falamos.
A Bíblia nos ensina a rejeitar toda a imaginação que se exalte, que se levante contra o conhecimento de Deus. Está em 2 Coríntios 10, 5. Esta é a razão, irmãos, que nós devemos nos afastar das pessoas, dos lugares, das associações que não apoiam as nossas afirmações de que Deus respondeu às nossas orações. Sim, porque vai haver pessoas que podem dizer, não é bem assim não, Deus está ocupado demais, não é bem assim não, os seus desejos, as suas orações são grandes demais, não é bem assim não, porque essa situação é difícil demais. Não é bem assim não, porque vai ver que é a vontade de Deus que você sofra, que você esteja doente, que você esteja passando por essa dificuldade. Então se afaste dessas pessoas que vão contra aquilo que você está orando em linha à palavra de Deus. Os nossos pensamentos são governados e afetados pelas nossas observações, associações e ideias de ensino do que qualquer outra coisa. Além disso, certifique-se de que você está desfrutando uma comunhão com aqueles que contribuem sim para fortalecer a sua fé. Se afaste de pessoas que minam a sua fé e se associe a pessoas que edificam a sua fé. Passo número 5. Medite sobre as promessas de Deus. Medite constantemente sobre as promessas que estão aliadas às suas orações. Em outras palavras, você deve se ver como quem já tomou posse do que você já orou. Se ver naquilo que você orou como se já sendo uma realidade na sua vida. Em Provérbios 4, 20 a 22 diz, Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o seu ouvido. Não deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os nos mais íntimos do seu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Muitas pessoas não oram de acordo com a palavra de Deus, mas a passagem de João 15:7 nos orienta: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Jesus não disse: se permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes, mas ele disse: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres. Quando permanecerdes na palavra de Deus, então teremos uma boa base, irmãos, para a nossa vida. E o passo número 6, agradeça continuamente a Deus pela resposta. O 6º passo para recebermos respostas às nossas orações está em pensar a cada momento nas grandezas de Deus, contando as nossas bênçãos. E finalmente no passo 7, faça declarações de fé. O 7º passo está em fazer em cada oração relativa aos nossos pedidos uma declaração de fé. Podemos pensar e falar palavras de fé, irmãos, com a mesma facilidade que podemos pensar e dizer palavras de incredulidade. Se você orar, por exemplo, 7 vezes por qualquer coisa, então por 6 vezes você orou na incredulidade. Se você orou uma vez, orou em linha com a palavra, é certo que Deus te ouviu, porque está escrito. Então, se você orar novamente sobre a mesma coisa, você estará neutralizando as outras orações, porque você estará afirmando, através das suas palavras, que você não creu naquilo que você orou, não creu que Deus te ouviu. Então, se alguém ora por algo que não se materializa imediatamente, não ore novamente a respeito. Em vez disso, relembre a Deus o pedido feito e que a sua palavra diz. Diga a Deus que está esperando pela sua resposta. E depois disso, agradeça a Ele. Esses sim são os passos que você pode dar a respeito de como orar, como você deve proceder a respeito do seu relacionamento direto e constante e diário a Deus. Então espero que com essas orientações básicas você possa ter edificado a sua fé, que você possa viver um dia de paz, um dia de milagre e um dia de grandes resultados na sua vida, através do relacionamento com Deus. Em nome de Jesus.